Olá, pessoal amável. Esse é o Café com Luto, um quadro especial do Apoia-se que eu publico no meu canal secundário, tentando responder os meus apoiadores. O tema de hoje é polêmico e indigesto. Se você não curte política, não assista esse vídeo, porque você só vai passar raiva. Agora, se você quiser refletir filosoficamente sobre o que anda acontecendo com o nosso país, bora lá. Eu queria uma explicação filosófica para o delírio coletivo dos bolsominion. O que os move? O medo ou o ódio? Eles não conseguem enxergar o papel de idiota que muitos estão fazendo, rezando para pneu, se agarrando em caminhão, aguentando dias e dias de chuva, pedindo intervenção alienígena. Tipo, eles realmente acham que vai vir um alien pedir o Lula? Como que juntou aquele tanto de gente? Não tinha pelo menos um pra dizer, não, galera, a gente vai fazer o papel de idiota e ninguém vai levar a gente a sério? E por fim, o grande questionamento. Algum dia eles serão aptos para conviver em sociedade de novo? Já existiu na Terra um bolsonarista com senso crítico e capacidade de raciocínio que não seja maligno? Quem mandou essa questão? Viagem total. Viagem total, olha só, ele fez a viagem total, até os alienígenas ele incluiu Nossa, esse assunto tem muito o que falar. Então, esse assunto dá o que falar. É porque, assim, exatamente tudo isso que você disse, um bolsonarista vai pegar e vai dizer: o que se passa na cabeça dos esquerdistas que não veem que aconteceu um golpe no nosso país e que as urnas não são confiáveis e blá blá blá. A questão bolsonarista é uma questão humana e existencial. O que esses movimentos políticos oferecem para as pessoas, Nietzsche já tinha previsto lá em meados de 1850, quando ele disse: Deus está morto, nós o matamos e nós vamos pagar o preço por isso. Ele estava alertando toda uma geração de que a cultura ocidental estava muito ligada ao cristianismo. Só que isso veio perdendo força conforme a ciência foi crescendo. Eu sei que falar isso é tudo muito relativo, que às vezes você pensa, pô, tem uma bancada evangélica lá no poder do Brasil. A religião não diminuiu coisa nenhuma. E ok, as pessoas religiosas continuam muito religiosas. Mas se você pega, sei lá, uma idade média e compara com hoje, o papel da igreja diminuiu muito. Sim, verdade. E o problema não é a igreja em si, porque a gente está falando sobre um problema humano. O ser humano vem ao mundo e ele tem um vazio. Ele precisa preencher esse vazio com alguma grande ideia. Algumas pessoas preenchem isso com a ideia religiosa. Alguns preenchem com o amor à família, o amor a alguma coisa específica, o amor ao conhecimento. Cada pessoa preenche do seu jeito esse vazio. É o que a gente chama de vazio existencial. Quando você sente um grande vazio na sua vida, um dos problemas é esse. Nós, seres humanos modernos, as pessoas estão menos religiosas e por isso que muita gente sente um vazio muito grande. Você precisa de uma ideia para preencher isso. Alguns conseguem construir uma ideia saudável, assim, do tipo: eu vou ser uma pessoa mais legal, mais saudável, mais empática. Mas muita gente tem esse vazio muito forte. E o que acontece com o bolsonarismo é que ele, assim como outras ideologias, tipo o nazismo, é uma ideologia muito forte, ela oferece um sentido para a vida da pessoa. O ser humano funciona em termos de narrações, assim, a gente gosta de imaginar heróis, vilões. E uma pessoa um pouco mais fraca das ideias, quanto mais você entrega para ela uma narrativa que tem vilões e heróis definidos, você tá ganhando ela no nível existencial. E é exatamente o que o bolsonarismo faz. Ele declara bem assim: inimigos são os esquerdistas, os heróis somos nós, a direita quer salvar o Brasil. Aí ele coloca ali os valores da família, disso e daquilo. E se você vê, por trás de tudo isso é uma grande hipocrisia. É que eles pegam conceitos muito universais, assim, no geral todo mundo ama a família. Sim, é uma rede que está interligada de muitos conceitos. Quando você vem tipo, eu sou contra a corrupção. Parece uma coisa assim que você não tem como... Todo mundo é contra a corrupção. É um ponto universal. Aí você pensa, isso é ok. Só que é o que acontece. Tudo isso é uma porta de entrada para as ideias mais podres. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Conforme as pessoas vão consumindo esse conteúdo, o algoritmo das grandes redes sociais vai recomendando coisas cada vez mais radicais. Então você começa pelo eu sou contra a corrupção. Aí daqui a pouco o YouTube tá te recomendando, sei lá. Eles vão recomendando youtubers de direita com ideias cada vez mais extremistas. E a questão é, a esquerda não é santa. Os 13 anos do PT no poder não foram um mar de rosas. Tem muita coisa que pode e deve ser criticada. Mas o que o bolsonarismo faz é demonizar. Tudo de ruim que já aconteceu no mundo é obra da esquerda. E como a direita é santa e nunca fez nada de errado, se ela disser que a ditadura não existiu, é porque não existiu. Memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador.
E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Daqui a pouco as vacinas são um negócio que você tem que desconfiar. Daqui a pouco tem uma associação globalista que tá contra você e os heróis da direita estão querendo proteger o país. Aí daqui a pouco a ditadura já não aconteceu, já tá consumindo conteúdo de um cara falando que não foi bem assim. Grande parte da população entende que o período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. E aí você junta isso com a internet. Você tem um movimento existencial que oferece um sentido para a vida das pessoas e você tem a internet com os algoritmos alimentando essa paranoia cada vez mais. E, além disso, apesar do Bolsonaro ser uma pessoa muito burra, não um pouco, ele é muito burro. Os eleitores também parecerem muito burros. O sistema de marketing deles, as pessoas que estão por trás de quem é o Bolsonaro e que fizeram ele acontecer, são pessoas muito inteligentes. E, por exemplo, não é à toa que esse negócio de amor à família e tal, eles passaram essa mensagem através de quem? Líderes religiosos. Quem que frequenta a igreja hoje em dia? Tipo, tá, classe alta pode ir de vez em quando, mas não é já mais um negócio tão latente que nem é pra classes baixas. Você vê que em periferia tem uma igreja a cada esquina. Sim. São pessoas com menos acesso a conhecimento já. Então, assim, aí vai lá o pastor, tá no meio da pregação sobre Deus e não sei o que, e o cara começa a falar sobre como o nosso país perdeu o amor por Deus e como Bolsonaro representa isso. Tipo assim... Não tem sido fácil. Como ele mesmo fala, é uma briga do bem, é uma guerra do bem contra o mal. Mas eu creio que nós vamos vencer, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário por nós. Você começa a falar e começa até a ser meio incômodo. Peço desculpas, assim, se você tem uma fé e tudo mais. Jamais quero atropelar isso. Mas a questão tem pessoas poderosas que exploram esse lado, porque o ser humano... Desde sempre. O ser humano, ele nasce com a carência existencial. E aí você tem pessoas bem intencionadas que tentam resolver esse problema, estudar, encontrar causas. Tem gente que encontra muita força na fé. Tem gente que, poxa, eu imagino tias minhas que perderam filhos ou passaram por trás. Encontram um conforto assim que você não encontra em filosofia nenhuma, em lugar nenhum. É porque essa ideia de ter algo maior, ela é muito bonita, na verdade. É um conceito bonito. Então, mas aí é aquela coisa, o ser humano, ele sempre vai ter os gananciosos, os narcisistas. E tem gente que se aproveita disso muito facilmente. E é o que o bolsonarismo faz. Ele pega essa carência existencial e ele amplifica isso, criando paranoia. Ele define inimigos, ele exagera isso e ele pega fatos completamente distorcidos para alimentar essa narrativa, só que a pessoa já tá tão entregue ali, aquilo vira a identidade dela, porque ela associa uma ideia na outra sem nem perceber. Eu sou contra a corrupção, eu sou uma pessoa boa. Eu sou a favor da família, eu sou uma pessoa boa. Eu sou contra a vacina. Eu não posso ser uma pessoa ruim, já que eu acreditei em tudo isso com boas intenções. Agora que eu tô comprando mais essa ideia, não sou uma pessoa ruim. Então assim, daqui a pouco você tem pessoas completamente descoladas da realidade. O bolsonarismo é um problema existencial. Só que não se resume a bolsonarismo ou religião, é um problema do ser humano. Enquanto houver seres humanos, nós teremos um problema de vazio. As pessoas precisam preencher isso de alguma forma. Algumas enfrentam esse vazio e não conseguem achar uma resposta. Isso é muito perigoso, é quando a pessoa fica muito deprimida e não consegue ver sentido para a vida. Então, se dá para olhar isso com um pouco de empatia, é por esse lado, assim, tipo, são pessoas que têm um vazio e elas preenchem isso. Qual o problema? Elas estão preenchendo da maneira errada. Elas estão preenchendo com ideias tóxicas, elas não percebem que estão sendo usadas. A maioria das pessoas que comprou o nazismo na época eram pessoas normais. Tem uma filósofa, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela faz um ensaio sobre isso, se chama A Banalidade do Mal. Hannah Arendt, não é? Isso, Hannah Arendt, alguma coisa assim. Ela argumenta como o nazismo contou com a ajuda de muitas pessoas normais, gente assim que você almoçaria com elas, porque a gente gosta de imaginar eles como monstros. Porque elas banalizam essa ideia. E não só banalizam, elas desumanizam o outro lado. Isso. É tipo assim, o outro lado não é humano, o outro lado que é o mal. Que é o mal, é o inimigo. O ser humano tem um vazio. Ele precisa de respostas. Só que o universo não oferece essas respostas, porque o universo é frio e quieto.
Então o ser humano, ele tem essa tendência de criar as próprias respostas. E o que acontece com a internet é que a internet deu palco para todo tipo de doido. Então se você tem uma dúvida existencial, você começa a pesquisar, você encontra todo tipo de grupo. Se você desconfia, sei lá, do governo, você tem uma certa paranoia, daqui a pouco tem um grupo falando para você que a Terra é plana e que o governo participa de uma conspiração para esconder isso de você. E que desde a antiguidade já falavam que a Terra era plana. E os pensadores mais antigos, como se algo muito antigo fosse sinônimo de verdade. Pois é, então temos aí um dilema existencial e eu creio que a falta de espaço para discutir esses assuntos agrava o problema. Nossa cultura está tão preocupada com lucro e produtividade que questões filosóficas não têm espaço. Inteligência emocional é um aspecto fundamental da vida adulta e ninguém te ensina. Então é quase natural que pessoas que se sentem só e confusas acabem encontrando refúgio no ódio. Afinal, sentir alguma coisa é melhor que não sentir nada. O bolsonarismo é só outro reflexo de um mundo doente.